5. PUC Minas. Qual é o valor do potencial padrão de redução para a célula representada pela equação? Tem uma pilha ali de prata, magnésio. Ele deu os potenciais. Então vamos ver. Primeira coisa, quem que vai reduzir? Quem vai reduzir é quem tem o maior potencial padrão de redução. Então vai ser a prata. E o magnésio vai oxidar. Ok? Qual que é a equaçãozinha? A equaçãozinha é bem simples. É a seguinte. Potencial padrão de redução, ele é igual ao potencial do cátodo, vou botar um Czinho, menos o potencial padrão do ânodo, tá? Então vamos lá. Quem que é o cátodo aqui? Cátodo, a gente já falou lá em cima que é quem reduz. Então vamos lá, prata é o maior potencial padrão. 0,8. Menos. Agora o outro potencial, né? Esse menos da fórmula, tá? Cuida sempre com o sinal é sempre pegadinha. 2,37. Ok? Entre parênteses. Então a gente vai aqui chegar num. Isso aqui vai dar mais 2,37 mais 0,80 dá mais 3,17 volts. Que corresponde à alternativa A. Ó, pessoal, por exemplo, essas últimas duas vocês não podem nem ter dúvida, porque é uma pilha, tá vendo? Pilha espontânea, pilha sempre vai gerar uma voltagem aqui, uma diferença de potencial positiva. Nesses casos aqui seria a eletrólise, tá? Ou seja, se você quer que o magnésio que reduza e a prata oxide, você tem que aplicar exatamente esse potencial para cima, né? No mínimo esse potencial, e aí você faz com que os elétrons vão da prata para o magnésio e não o contrário. Então tá. Próxima, PUC-Rio. Dados os potenciais padrão de redução abaixo do cádmio e do zinco, assinale a única alternativa, a única afirmativa correta em relação à reação espontânea que ocorre na célula eletroquímica. Ó, reação espontânea, hein, pessoal? Está falando de pilha. Que eletroquímica pode ser pilha ou eletrólise, né? Célula galvânica ou não. Ou eletrolítica. Bom, quem tem o maior potencial de padrão? De novo, é repetitivo mesmo. É esse. Esse aqui é o maior potencial padrão. Certo? Menos 0,40 é maior que menos 0,76. Então vamos lá. E deu uns valores aqui. Vamos calcular rapidinho. Menos 0,40 menos da equação. Lembra que está ali em cima, ó. Aqui, ó. Menos o potencial padrão do ânodo. Vamos lá, o ânodo. O zinco, que é 0,76. Isso aqui é igual a mais 0,36 volts. Não coube ali o volts, mas 0,36 volts, certo? É esse o valor? Não. É esse? Também não. O sinal é invertido, né? É esse? Não. Bom, então a gente vai ter que fazer a equação global aqui para a gente ver qual que é. Bom, a gente está vendo que o cádmio reduz, certo? E o zinco está oxidando. Então vamos lá. Zinco, 0, se transformando na espécie. Zinco 2+, liberando 2 elétrons. E aqui nós teremos a espécie cádmio 2+, com os 2 elétrons do zinco, se transformando na espécie cádmio 0. Podemos aqui então, como a gente já viu antes, cortar esses elétrons. Podemos e devemos.
E o que nos resta? O zinco 0 aqui, mais que está antes da reação, né? Só copiar tudo. O zinco 2 mais reação, vou botar aqui embaixo já. Zn2 mais, ó, que estava aqui, e o que sobrou desse lado, o cádmio, mais cádmio 0. Bom, vamos lá. A reação global é cádmio 2 mais aquoso, mais zinco sólido, aqui ó, cádmio 2 mais aquoso, mais zinco sólido, gerando cádmio sólido, mais zinco 2 mais aquoso. É esse aqui mesmo. Resposta certa, letra D. O que o E está errado? Ó, o E inverteu, tá vendo? Ó? Essa aqui seria a eletrólise. Então, o esquema é o seguinte. Se aqui fosse reação não espontânea, era essa a reação, porque essa não é a reação espontânea. Por quê? Porque o cádmio é quem tem o maior potencial padrão de redução, então aqui ele está oxidando. Agora, na eletrólise é justamente isso. O contrário, você usa corrente elétrica, nesse caso nós temos que aplicar menos 0,36 volts para que essa reação se dê da forma inversa, na forma de eletrólise, que a reação de óxido-redução seja não espontânea, porque a forma espontânea é a pilha que gera 0,36 volts. Bom, vamos lá. Deseja-se armazenar uma solução de cloreto de níquel, tá? E para isso dispõe-se de recipientes de cobre, lata comum com revestimento de estanho, ferro galvanizado com revestimento de zinco e ferro. Tem os potenciais padrão aqui dos zinco, ferro, níquel, estanho e cobre. E aí a perguntinha é: a solução de cloreto de níquel poderá ser armazenada sem que haja a redução dos íons níquel 2 da solução? Em quais recipientes? Bom, o zinco está aqui, certo? Dessa está em ordem alfabética, está em ordem crescente novamente para facilitar a sua vida. Os potenciais padrão de redução. Bom, então, ó, o zinco não pode reduzir. Por quê? O que significa isso? Se o zinco reduzir, desculpa, o níquel, ele está na forma de uma solução de níquel 2 e cloreto menos, certo? Só que se o níquel reduzir, ele vai reduzir e vai aderir à parede do recipiente. Então, se tu tiveres um recipiente que tenha zinco ou ferro, o níquel vai reduzir, né? Porque o níquel tem um potencial padrão de redução maior do que o do ferro e maior do que o do zinco. Então, se ele tem um maior potencial padrão de redução, é porque ele vai reduzir. Então, o teu recipiente não pode ser de ferro, aqui ó, não pode. Ele não pode ser de zinco também. E aí tem o ferro galvanizado com revestimento de zinco, também não pode. Mas pode ser de estanho e de cobre. Com isso, as afirmações 1 e 2 estão corretas. E aí a gente fica com a letra B aqui no exercício 7, tá? Só ver quem tinha maior potencial de redução, ele não podia reduzir, então se você tiver um recipiente desses dois, ele vai oxidar, ou nesse caso ele só vai manter nessa forma de níquel 2+. VUNESP, sódio metálico e cloro gasoso, tá? São obtidos industrialmente pela passagem de corrente elétrica pelo cloreto de sódio fundido. Eletrólise e... desculpa, já respondi sem querer. Este processo de decomposição denomina... Esse aqui está acontecendo na eletrólise, certo? Ó, é isso aqui que está acontecendo. Ó, uma
fonte de calor aqui, você está gerando sódio metálico mais gás cloro. Se temos dois cloros aqui, vamos lembrar que a gente tem que balancear, tem que botar um índice aqui. Agora, se nós temos dois sódios desse lado, temos que ter dois sódios desse lado, tá? É isso que está acontecendo. Isso aqui é osmose reversa? Não, não é. É eletrólise aquosa? É eletrólise, mas não tem água, tá vendo? É ígnea. Se é um composto, eletrólise ígnea é uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica através de um composto iônico fundido. Então tá aqui, ó, composto iônico fundido. É corrosão? Não, não é corrosão. É a eletrólise ígnea que eu me precipitei e já falei no meio do texto da pergunta, ok? Então era só falar isso, não precisava. Esses aqui é só para a gente olhar o que está acontecendo, mas o processo é eletrólise ígnea, tá?